Paz do Senhor, meu amado. Hoje nós vamos iniciar uma série de estudos que eu gostaria de fazer comparando alguns personagens bíblicos. E desta forma resolvi chamar de conflitos e paralelos. Hoje nós vamos falar dos dois primeiros personagens, dos dois primeiros nascidos, né? Porque filhos de Adão e Eva que foram criados. E aqui nós vamos falar a respeito do início da adoração. Pegue a Bíblia, pegue o seu caderno, pegue o seu lápis, sua caneta, ore ao Senhor, consagre esse momento a Deus, porque nós vamos tratar de alguns assuntos muito importantes sobre Caim e Abel. Muito bem. Caim e Abel foram os dois primeiros nascidos na terra. Foram os dois primeiros, uma vez que os seus pais, Adão e Eva, foram criados por Deus. Então, a passagem de Caim e Abel está colocada a partir do capítulo 4 aliás, ele preenche todo o capítulo 4 de Gênesis. E ele diz que conheceu Adão e Eva, conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. Ou seja, ela está glorificando a Deus por receber este presente. Então, na verdade, o que acontece é que Caim foi o primogênito deste casal, de Adão e Eva. Caim, por ser o primogênito, ele tinha algumas responsabilidades, mesmo naquele tempo. A Bíblia não nos conta como as coisas aconteceram, como as coisas se deram. Entretanto, ele nos fala que Caim, né, o nome Caim, ele pode ter duas origens. Pode ser de Cana, que quer dizer adquirido, ou pode ser de Caim, que quer dizer lança ou ferreiro. De qualquer maneira, como a Bíblia nos diz que ele era um lavrador, dá a entender que o seu nome ele tinha muito a ver com o que ele fazia, né, na sua vida. De qualquer forma, uma coisa interessante, uma coisa que me chamou a atenção é que o nome Caim ele é escrito desta forma aqui. Caim, ele é escrito com estas letras do alfabeto hebraico. E cada uma destas letras, diz a tradição hebraica, que cada uma das letras tem um significado. E eu me dei o trabalho de procurar. Por quê? Muita gente falava o seguinte: Abel tinha um nome melhor. Abel é o segundo filho, né? No versículo 2 diz assim: tornou dar à luz e teve a Abel, seu irmão. E Abel, todos os estudos dizem que o nome de Abel era muito mais propício do que o nome de Caim. Lembrem-se que, na antiguidade, o nome de uma pessoa refletia muito mais do que como nós a conhecemos, como nós a chamamos. O nome de uma pessoa revelava características e revelava, inclusive, peculiaridades da pessoa, pelas quais ela seria reconhecida durante a vida. Então, o nome de Abel, né, porque o byte aqui ele tem som de B ou som de V, dependendo de como ele está escrito, né? Avel significaria um fôlego divino ou um vapor no sentido de névoa, de algo passageiro. E alguns insistem que o nome Abel ele tem como melhor tradução filho. E aí, alguns estudiosos dizem que o nome Caim,
que pode ser adquirido, lança ou ferreiro, ele dá a ideia de algo para a morte, ou seja, uma lança que leva à morte ou uma ferragem que leva à morte. E aí nós temos a primeira situação que nós vamos colocar em relação a essas duas pessoas. Abel tinha um nome, portanto, que era o fôlego divino, era filho. Então ele trazia para Abel um sentimento um pouco mais confortável de ser querido, de ser amado, de ser considerado, daquele que é filho, daquele que é herdeiro, daquele que é descendente de, e portanto vai ser cuidado, vai ser conduzido de forma com uma forma de carinho. E Caim não. Caim tem um peso sobre o seu nome que leva à morte, que indica a morte. E eu fui procurar se realmente isso era verdade. E as traduções dos nomes, o significado dos nomes Caim e Abel são esses mesmos. Ou seja, Caim realmente ele pode significar adquirido, dependendo de uma forma escrita como Cana, mas também pode significar lança ou ferreiro, se ele for escrito como Caim. Entretanto, uma coisa interessante que eu encontrei é que as letras que formam o nome destas pessoas, elas também têm um significado. Para o judeu, a letra, ela não significa só uma letra. Ela tem um significado que lhe deu origem e ela pode, inclusive, significar números. Tá? Então as letras elas vão valer alguns números e, portanto, eles têm um outro significado por trás da simples representação gráfica. Então eu fui atrás e observei o seguinte: de fato, Abel ele é constituído de letras que são letras muito importantes e que têm um significado muito profundo, muito importante, né? Sopro ou essência de Deus, que é a primeira letra do nome de Abel. Esta outra letra significa casa, ou representa casa, e a última letra representa a autoridade e ensino. Então nós teríamos o nome de Abel realmente com um sentido mais favorável, direto mais favorável, né? Ele seria o sopro, a essência de Deus, né? Um descendente que irá se constituir, que irá fazer parte de uma família, de uma casa, e portanto sobre ele estaria autoridade, estaria ensino. Então ele tem um significado mais propício para Abel do que de Caim. Entretanto, se nós observarmos as letras que formam o nome de Caim, nós vamos encontrar, na sua primeira letra do seu nome, nós vamos encontrar um significado de força. Força. O segundo, de mão e de ação. Então significa, olha lá, mão com força, ação com força, significava que Caim ele era dado, ele tinha como característica ter ação, ser um homem de ação, ser um homem de força. Nas suas mãos havia poder, havia força. Ele poderia realizar alguma coisa. E olha só o que significa a última letra do nome dele: vida, herdeiro real. Se você percebe, tanto Abel quanto Caim, apesar de que na nossa tradução elas têm 4 letras, né? Porque eles não usam as vogais, né? Na linguagem hebraica, ou na língua hebraica, ele só tem 3 letras cada um. E 3 é um número significativo. 3 é um número de perfeição, né? Lembrem-se da Trindade, por exemplo. Então, aqui nós temos, pelo nome, não havia
não havia diferença nenhuma, não havia como dizer Abel seria abençoado, Abel seria bom, Abel faria grandes coisas, Abel era amado, Abel era considerado, em detrimento de Caim, que Caim traria morte, que Caim isso, que Caim aquilo. Então veja que pela nomenclatura, pelo nome, pela formação do nome de Caim e de Abel, ambos tinham todas as possibilidades de serem abençoados, de serem bem tratados, de serem pessoas importantes dentro deste contexto religioso, deste contexto de proximidade. Lembrem-se, tanto Abel quanto Caim conheciam Deus face a face. Conheciam Deus, tanto isto é verdade, que a palavra nos diz, no versículo 3, ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. No 4, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. 5, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Aqui começam todas as complicações. Até então tudo estava bem. Veja lá. Caim era lavrador, enquanto Abel era pastor. Então, a palavra diz isso já no início, no versículo 2. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Então, o que acontecia? Caim trabalhava a terra, até porque o seu nome, veja, ferreiro, lança, ele nos dá uma ideia de apetrechos de trabalhar a terra, Então, Caim foi um lavrador. Caim foi uma pessoa que trabalhava a terra e que produzia a terra. E Abel, ele trabalhava com os animais, ele seria pastor. Então nós temos aqui o primeiro lavrador e o primeiro pastor que se tem notícia. Tá? E aí, destes seus afazeres, destas suas atividades, eles trouxeram para o Senhor o que lhes o que era para eles, o que lhes indicava serem os produtos para agradar ao Senhor, os produtos que o Senhor iria se agradar. Entretanto, não foi bem assim. Por quê? Da oferta de Abel, Deus se agrada. E da oferta de Caim, Deus não se agrada. E aí nós fazemos a nossa primeira pergunta. Se os dois trabalhavam em coisas diferentes e se os dois trouxeram o que eles tinham produzido pelo seu trabalho para Deus, por que Deus se agrada de um e Deus não se agrada de outro? Será que havia preferência em relação a Abel? Será que Deus não gostava de Caim? Será que era esta a situação? Veja que nos parece que isso é um pouquinho mais profundo. Vamos dar uma olhadinha. Muito bem. Fica compreendido na passagem seguinte que Caim já tinha uma índole diferente. Ele já era um pouco diferente do que Abel. Abel era mais manso, Abel era uma pessoa que se dedicava mais. Abel, diz a palavra, trouxe, aqui, os primogênitos das suas ovelhas. Ele fala isso, os primogênitos das suas ovelhas. Mas não diz a mesma coisa de Caim. Mas primogênito de cereal, não existe isso. Existe sim, chamam-se primícias. E se você observar na lei mais para frente, o povo era obrigado a entregar as primícias. Obrigado no sentido de que haviam ofertas
para agradecer a Deus. Então era uma obrigação no sentido de que eles iam agradecer as bênçãos ao Senhor, ao que o Senhor tinha dado a eles. Então eles agradeciam ao Senhor. Mas veja, a palavra diz assim, versículo 13, eu vou ler de novo. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta. Veja, ele não fala que Caim trouxe do fruto da terra as primícias, as primeiras coisas. E aí a gente pode perguntar, ele comeu das primícias? Ficou para ele? Aquilo que foi produzido em primeiro lugar, ele fez o que com aquilo? Porque não diz que ele deu ao Senhor como oferta. Ele diz que trouxe uma oferta. Mas ele não diz que foi a melhor oferta. Ele diz que foi uma oferta. Agora, amados, Deus conhece os nossos corações e com certeza conhecia o coração de Caim muito bem. Então o que acontece aqui? Quando Abel trouxe da sua oferta, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Opa, então não foi uma ovelha, não foi a ovelha manca, não foi a ovelha doente, não foi a ovelha pestilenta. Não, ele não trouxe qualquer ovelha. Ele o trouxe das primícias, ele trouxe dos primogênitos. Então, a primeira coisa que nasceu, a primeira ovelha, o primeiro animal que nasceu, ele trouxe ao Senhor, trouxe vivo e trouxe como oferta de agradável odor ao Senhor. Então, pela oferta, nós vamos entender que existia já uma disposição de coração entre Caim e Abel que eram diferentes em relação a Deus. Então, entendem alguns autores N situações aqui para justificar por que Deus observou a oferta de um e não observou a oferta de outro. Então, quando ele fala, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. É dizer, ele viu que era uma oferta boa, era primogênito, era primícia, eram os primeiros que Abel estava produzindo e ele estava dando isso a Deus. Caim trouxe uma oferta. Então aqui, amados, a primeira comparação que eu quero dizer a vocês. Em relação a, você pode dizer assim, algumas pessoas falam, mas Caim estava destinado a isso por causa do seu nome. Mas Abel já era preferido por causa do seu nome. Primeiro, eu já expliquei que não existe isso. Os dois nomes são nomes de força, são dois nomes de bênção, são dois nomes que trazem possibilidade de sucesso e bênção para os seus portadores. Então o nome não tem nada a ver com isso, tá? Então a primeira coisa que eu posso imaginar e que alguns falam, alguns estudiosos falam sobre isso, eu já elimino. Não foi isso, não foi os nomes. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, existia no nome de Abel e no nome de Caim toda a possibilidade de sucesso. Então não era aqui. Ora, a segunda situação que eu quero chamar a atenção, esta é importante e esta diferencia os dois, efetivamente. Abel trouxe do que era melhor. Abel trouxe as primícias. Abel deu a Deus o que era caro para ele, o que era precioso. Ele trouxe os primeiros cordeirinhos, os primeiros animaizinhos. Ele trouxe das primícias. Ele trouxe os primogênitos. Estes ele ofereceu a Deus. E provavelmente quando ele fez isso, porque Deus atentou à oferta, diz a palavra, Deus olhou para o seu coração e ele viu, ele está me dando de coração, ou seja, ele está me adorando com a oferta que fez.
Porque Ele me conhece. Ele sabe o que é precioso para mim. Então o adorador sabe o que é precioso para o adorado. Se nós somos verdadeiros adoradores, nós conhecemos o objeto da nossa adoração, que é Deus. Na verdade, o sujeito de nossa adoração, que é Deus. Nós conhecemos. Nós sabemos o que Deus gosta e do que Deus não gosta. Aliás, Deus já diz isso, mais para frente Deus fala isso, né? Através dos seus profetas. Não me venham honrar com sacrifícios vazios, não me venham honrar com palavras vazias. Eu não quero saber disso, eu não quero saber de sacrifícios vãos, de sacrifícios vazios, de sacrifícios de nada. Não é isso que eu quero. Antes do sacrifício, eu quero outra coisa de você. Eu quero um coração contrito. E é isso que Abel mostrou naquele momento. Naquele momento ele deu o melhor que ele tinha. Ele não tinha melhor do que aquilo. Era o que ele tinha de melhor. E ele deu. E Caim? A Bíblia não fala. Se a Bíblia falasse que era o melhor, aí eu teria que observar uma outra situação. Mas a Bíblia não diz que era a primícia. A Bíblia não diz que era melhor. A Bíblia diz uma oferta. Uma oferta é uma oferta, meu querido. Uma oferta é uma coisa que eu posso fazer por obrigação, pura e simplesmente, sem me preocupar com o sujeito da minha adoração, que é Deus. Será que Caim sabia efetivamente o que Deus queria? Será que Caim sabia efetivamente o que agradava a Deus? Ah, Eleni, mas é que veja, Abel deu um animal, alguns falam isso. Abel deu um animal e Caim deu um vegetal. E aí Deus se preocupa mais com o animal do que com o vegetal, porque é sangue, etc, etc. Amado, veja aqui uma coisa interessante. Se você for ler na palavra de Deus, existem ofertas que não são sangue, que não são animais sacrificados. Deus pede essas ofertas também. Deus pede as ofertas de cevada, as ofertas de cereal, né? As libações de óleo, as libações de líquidos. Deus pede isso também. Então não é a questão de ser este ou ser aquele. A questão é do valor que estava sendo colocado em jogo ali. A questão era, no coração de Abel havia respeito, havia adoração, havia prostração, havia uma pessoa que conhecia o seu Deus e sabia o que lhe agradava. Caim não. Caim trouxe. Ok, eu fiz a minha obrigação, é para trazer? Então vou trazer. Será que é assim quando nós damos ofertas para Deus? Com qual coração a gente dá oferta para Deus? Será que a gente dá uma oferta com o coração de Caim? Ou será que a gente dá uma oferta com o coração de Abel? Ou será que a gente só quer dar oferta para chegar lá na frente e dizer, oh, ela está ofertando. Como é uma pessoa boa e justa. Será que é isso? Deus escrutina os nossos corações, Deus olha os nossos corações, Ele esquadrinha os nossos corações. Então, amado, aqui há uma grande diferença. Há uma grande diferença. Abel era um adorador, ele oferecia o melhor que ele possuía a Deus, ele era justo e fiel. Caim, não. Caim era invejoso, Caim ficou, se você observar ali, ó, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, diz o versículo 4, e aí no versículo 5 diz assim, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Olha o que diz no próprio versículo, ele vai para frente e diz assim, eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Sabe aquela pessoa que fica se mordendo de raiva? Caim ficou se mordendo de raiva, de ira. Ele diz que se irou fortemente. Amado, esta é uma atitude de um adorador que está entregando para Deus a sua oferta? Não.
Isso é uma atitude de um coração que estava fazendo por obrigação e achando que Deus tinha também a obrigação de aceitar. Por que aceitou o dele e não aceitou o meu? Por que isso? Por que aquilo? E se irou. Ele se irou contra quem? Contra quem? Contra quem Caim se irou, meu amado? Para pensar. Será que naquele momento ele se irou só contra Abel? Ou será que não sobrou um pouquinho de ira também para Deus? Ele era invejoso, ele era ciumento, ele era maldoso, irado, inflexível. Sabe por que ele é inflexível? Porque Deus ainda fala com ele. Olha lá. Então lhe disse o Senhor no versículo 6, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Então ele ainda chama. Caim, o que aconteceu? Fala comigo. Coloca o teu sentimento para fora. Vamos conversar. O que foi que aconteceu? Se procederes bem, olha lá o que ele está falando. Se procederes bem, não serás aceito. Matou a charada. Se procederes bem, não serás aceito. Ele não aceitou da primeira vez. Ele estava dizendo, eu posso aceitar da segunda vez. Você só tem que fazer diferente. Você tem que proceder bem agora. Porque Deus conhecia o coração. Você entendeu agora onde é que está a chave para nós entendermos por que Deus aceitou um e não aceitou outro? Se procederes bem, não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ele deu uma chance para Caim. Caim, olha o que você está pensando. Olha o que você está querendo fazer, porque Deus já sabia. Deus conhece. Olha o que você está querendo fazer, não faça isso que você está querendo fazer. Disse Caim a seu irmão, no versículo 8. Isso passou aquela conversa. Abel saiu sem maiores problemas. Caim ficou remoendo aquele negócio. Disse Caim a seu irmão Abel, vamos ao campo. Estando ele no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Ele era inflexível. Ele não ouvia a palavra da razão. Ele não ouviu a chamada de atenção que Deus deu. Deus explicou por que ele não aceitou. Você não estava procedendo bem. Quando você proceder bem, eu aceito. Eu aceito. Cuidado com o que você vai fazer. O pecado está ali na porta. Cuidado com o que você vai fazer. Domine o teu pecado. Domine essa tua ira, essa tua maldade. Volte atrás, escuta o que eu estou te falando. E aí o que é que Caim fez? Não deu nem bola. Caim se torna o primeiro homicida. Então, no capítulo 4 de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, nós temos a história do primeiro homicídio. Na verdade, é um fraticídio, porque ele matou o próprio irmão. Então, não foi por acaso, não foi por uma questão de disputa, de alguma coisa. Não. Foi um homicídio premeditado. Premeditado. Ou seja, ele armou uma cilada, ele armou uma armadilha, e quando Abel não podia fazer nada, longe de qualquer um que pudesse lhe auxiliar, ele matou Abel. Ele matou o seu próprio irmão. Por quê? Porque Deus aceitou a oferta de Abel e recusou a sua. Então, amados, essa ideia, ela é corroborada, ela é aceita pelo que a gente vai ver em algumas outras passagens bíblicas, né? Então, veja lá, em 1 João 3:12, 1 João 3:12, diz assim,
João está exortando as pessoas a terem um comportamento diferenciado. Então ele diz assim: não sendo como Caim, que era do maligno. Ou seja, ele ouviu a ira, ele ouviu a raiva, ele ouviu o errado, o iníquo, e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então aqui nós temos uma explicação, além desta que eu estou te dizendo e que pode ser confirmada pela própria palavra na sequência ali de Gênesis, eu ainda encontro João explicando esta parte, né, para nós. E agora, veja ali, ainda em Mateus e Hebreus, nós temos uma passagem que fala sobre Abel. Mateus 23, 35 diz assim, Jesus falando agora. Agora, quem está falando agora é Jesus. Jesus é que fala isso. 35. Assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Ou seja, Deus está dizendo que Abel foi justo e que Caim foi iníquo quando fez o que fez. Então, Mateus 23, 35 é o próprio Jesus que está falando de Abel como um justo. E ele ainda é citado mais uma vez em Hebreus 11, 4. Em Hebreus 11, nós estamos falando da galeria dos heróis da fé. O fiel, né? A galeria dos heróis da fé. E aí diz em 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. A fé de Abel ainda fala. Ainda fala. Amados, tem uma outra situação que eu acho muito interessante aqui, é que na nossa tradução ela não está muito clara, porque quando nós traduzimos do hebraico, algumas coisas se perdem. Existe no hebraico, a passagem seguinte, ela fala um pouco diferente do que diz na nossa Bíblia, né? Então, depois que Caim mata Abel, Deus ainda volta a falar com Caim. Veja, eles tinham um contato direto com Deus. Então, não era uma coisa absurda de se dizer, mas Deus não fala comigo, Deus só dá atenção para Abel. Não, Deus cuida, Deus se preocupa. E ele diz assim, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, seu irmão? Veja, Deus antes falou que Caim poderia vencer o pecado. Todos nós podemos vencer o pecado. Nos é dado a chance de vencer o pecado. Nós temos esta possibilidade. Está em nossas mãos vencer o pecado. O problema é que, às vezes, nós não damos atenção para isso. O pecado está à porta, bate, e a gente acaba fazendo o que é errado. E aí Deus cobra de Caim. Deus vai cobrar de Caim. Deus deu a chance e depois ele cobra. Onde é que está teu irmão? Olha a resposta desrespeitosa que Caim dá a Deus. Não sei. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Não sei. Não faço a mínima ideia. Não me interessa onde ele está. Eu não tenho responsabilidade nenhuma para com ele, mas como você não tem responsabilidade nenhuma para com ele?
Era o irmão mais velho dele. Era assim. E ele tinha recebido de Deus a chance de ser o irmão mais velho, de ser exemplo para o irmão mais novo. Disse Deus: o que fizeste? Aqui a tradução diz: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. No original não diz o sangue, singular, mas ele fala os sangues. E como é que a gente explica isso? Porque quando Caim matou Abel, Caim não matou só Abel. Caim matou todos os possíveis descendentes de Abel. Abel não tinha filhos quando ele morreu. Ele não deixou descendentes. Então, o que acontece aqui? Deus está cobrando dele algo ainda mais profundo. Deus está cobrando dele ainda algo ainda maior. Os sangues, todos os descendentes de Abel não existirão. E, portanto, o sangue de todos eles, agora Deus estava imputando para as mãos de Caim. O sangue deles me cobra da terra, estão clamando da terra, e eu os reputo de sua responsabilidade. Deus está colocando na responsabilidade de Caim. Agora maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Ele era um lavrador, e ele estava amaldiçoando a terra desse lavrador. Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força. O que você faz, você é lavrador? Esqueça, porque a terra não vai mais te ajudar. A terra nega a te ajudar. Por quê? Porque maldito és. Deus está amaldiçoando, né? Então veja lá. Caim agora está sendo amaldiçoado na produção da terra. Ele não seria mais abençoado na produção. A terra não iria mais ajudar. Por quê? Porque ele derramou o sangue de um inocente na terra. Então a consequência era a maldição. Então disse Caim ao Senhor: é maior o meu castigo do que o que eu possa suportar. Hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Porque, óbvio, Deus que falava face a face com ele, ele conversava como nós conversamos com um amigo, com uma pessoa conhecida. Ele conversava com Deus. E agora ele estava sendo lançado fora da presença de Deus. Não havia mais presença de Deus para ele. Hoje me lanças da face da terra e da tua presença, e me esconderei. Serei fugitivo e errante pela terra, e qualquer que comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Ele foi para o outro lado, ele foi para outro lugar. E neste outro lugar, ele constituiu família. A gente vai ver daqui a pouquinho. Ele era, portanto, amaldiçoado na terra. Ele não poderia mais trabalhar a terra não iria mais ajudar. Por quê? Porque ele derramou o sangue de um inocente na terra. Não só dele, mas de todos os seus descendentes. Ele cortou a descendência de Abel. Ele seria um fugitivo. E, portanto, as pessoas poderiam matá-lo? Sim. Então Deus agora pôs um sinal nele. Ninguém sabe a natureza desse sinal, ninguém sabe o que era esse sinal. A Bíblia não explica e ninguém mais da Bíblia fala sobre isso. Tá? E, em verdade, ele constituiu uma nova família. Ele se foi, ele tomou mulheres que existiam na terra e ele fez família. A gente vai ver daqui a pouquinho. Ou seja, a família dele, ela tinha já esta marca do início do pecado. Tá? Caim não teve filhos antes, Caim só teve filhos depois. A descendência dele é depois deste pecado, deste homicídio.
Tá? Ele foi o cabeça, ou seja, ele deu início a um mundo caído, a um mundo ímpio, a um mundo errado, tá certo? Em confronto com este mundo do qual ele saía, que era um mundo que estava na presença de Deus, que era um mundo que conversava com Deus, que trazia ofertas para Deus, que adorava um Deus. Abel passa a ser um modelo de justiça. Nós vimos as passagens agora há pouco. Ele passa a ser um modelo de fé. Ele está na galeria dos heróis da fé. Ele é o primeiro a ser citado, né? Junto com outros dos que tiveram esta característica de fidelidade, de fé a Deus. Ele é o primeiro da lista lá de Hebreus. Ele foi honrado por Jesus, porque ele foi citado, né? Ele foi mencionado, este Abel que foi morto. Ele, portanto, foi o primeiro mártir que sofreu por conta da sua fé. Ele não fez nada de errado, ele fez certíssimo. Ele fez aquela adoração, aquela oferta que seria aceita, aquela oferta que efetivamente adorava a Deus. E porque ele fez isso, o ciúme, a inveja, né, todas as coisas más, a ira, né, a violência se abateram sobre ele. Portanto, ele foi o primeiro morto, o primeiro mártir, a gente fala o primeiro mártir, que sofreu por conta da sua fé, que sofreu por conta de fazer o que é correto, de prestar adoração a Deus. Aqui, meu amado, eu preparei um quadrozinho de todos os filhos de Adão e Eva. Então, o primeiro filho de Adão e Eva foi Caim, o lavrador. O segundo filho foi Abel, o pastor. Nós já sabemos que Caim mata Abel e, portanto, toda a dinastia, toda a sequência, todos os seus descendentes são extirpados com a morte de Abel. Ou seja, nós não temos descendentes por parte de Abel. Caim, quando ele foi expulso, ele vai para a terra de Nod. A gente leu agora há pouco. Se o amado continua a leitura agora do restante do capítulo 4 e de um pedaço do capítulo 5, nós vamos observar, na verdade, o capítulo 5 inteiro, né? Nós vamos observar os descendentes de Caim. Então, Caim, quando vai para a terra, ele se torna, a gente falou para vocês, o cabeça desse mundo caído. Então, o seu primeiro filho se chama Enoque. Não confundir, porque vai ter um outro Enoque aqui, que é filho de Sete. Tá? Então, o primeiro filho dele é Enoque. Enoque teve um filho que se chama Irade, se chamou Irade. Este Irade deu à luz, trouxe, pai de Meujael. Meujael é pai de Metusael e Metusael deu origem a Lameque. Cuidado que vai ter um outro Lameque do lado de cá também, filho de Sete. São Enoques diferentes e são Lameques diferentes. Tá? Então, este aqui, Caim, Enoque, Irade, Meujael, Metusael e Lameque são os descendentes, né, desta linhagem caída. Muito bem. Lameque, ele era o primeiro bígamo que se tem notícia. Ele casou-se com Ada e com Zilá. Então, ele teve filhos com um e com o outro. E Lameque, antes de falar dos filhos, Lameque, a palavra diz que ele era um criminoso e ele era um rebelde. Tá? Então, ele confessa para as suas esposas que ele matou uma pessoa. Ou seja, ele tinha a mesma sequência de ira, de criminosidade, a mesma sequência de iniquidade que seu pai Caim. Tá certo? Então, ele era um criminoso rebelde. Ele teve com Ada 2 filhos, Jabal
e a palavra diz que Jabal é o príncipe, né? É o principal de todos aqueles que vivem em tendas e que criam gado. E um outro filho que ele teve com Ada foi Jubal. Jubal, ele era um tocador de harpa e de flauta. Então ele era um músico e ele dominava esses dois instrumentos musicais. E Lameque também toma uma outra mulher chamada Zilá. E com Zilá ele também teve dois filhos, um homem chamado Tubal-Caim, que era quem trabalhava com cobre e ferro. Portanto, ele era ferreiro, ele trabalhava com metais, ele tinha essa facilidade. Tá? Naquela época eram poucos os que tinham essa facilidade. E Naamá, que pura e simplesmente é citada, não se sabe mais nada da descendência destes 4 últimos descendentes de Caim. Então Abel não tem descendência e depois a palavra diz que Adão e Eva têm mais um filho. E este filho agora segue a linhagem, que é a linhagem que vai resultar aqui, no nosso caso em Noé, e depois a gente vai ver, ele vai para frente, né? Porque Noé vai ter 3 filhos, e aí a gente numa próxima aula a gente fala sobre Noé e a sua linhagem. Mas de qualquer forma, de Sete nós temos Enos. E aqui a palavra diz que inicia, né? A palavra fala aqui, no versículo 26, foi neste tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Mas invocar o nome do Senhor, sim, porque até então o culto a Deus, a proximidade, a comunhão com Deus era feita individualmente. A gente viu isso em Caim e Abel. Então eles faziam isso, esse contato com Deus era individual. A partir de Enos, isso passa a ser público. Então havia uma invocação, o nome do Senhor passava a ser invocado, no sentido de adorado, de clamado, né? Então eles passavam a chamar a Deus e clamar a Deus publicamente. De Enos nós temos Cainã, de Cainã Maalalel, de Maalalel nós temos Jared, e de Jared Enoque. Agora veja, este Enoque aqui não é o filho de Caim, é um outro Enoque, não confunda. Este Enoque, não se tem notícia da morte dele. Então, o que a palavra diz? A palavra diz no 24, no capítulo 5 de Gênesis, versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Então aqui nós vamos ver que na tradição significa que eles explicam esse versículo dizendo que Enoque foi levado, ou seja, ele não experimentou a morte. Enoque não experimenta a morte, Enoque não morre, ele foi levado por Deus. Tá? Tamanha era a proximidade que ele tinha com Deus. E depois de Enoque, o Enoque, filho, né, dele, se chama Matusalém. E Matusalém é, na Bíblia, a pessoa com maior número de anos. É a pessoa mais velha que se tem notícia na Bíblia. Diz a Bíblia que, quando ele morreu, ele tinha 969 anos. A contagem do tempo, existem aí algumas divergências que não cabe a gente discutir agora, não é esse o objetivo, mas existem aí algumas explicações, algumas divergências em relação à contagem do tempo. De qualquer forma, a Bíblia diz que ele tinha 969 anos e de todas as idades que a Bíblia cita, esta é a maior. Então, significando o nosso ano ou não significando o nosso ano, de qualquer forma, foi a pessoa que mais viveu. Né? Isso é uma mostra de que Matusalém também era muito próximo de Deus, porque a longevidade era um sinal de comunhão com Deus.
Depois de Matusalém vem Lameque, que não é este Lameque aqui, é um outro Lameque. Na verdade, este Lameque aqui é pai de Noé, que agora é uma outra história. Amados, nós vimos então o primeiro conflito, o primeiro paralelo que a Bíblia nos traz: Caim e Abel. Vimos as características dos dois, vimos as razões, vimos as consequências disso tudo. E daqui, amado, você pode tirar as lições para o teu dia a dia, né? Para o teu dia a dia, para a tua relação com Deus, para a tua forma de adoração, para a tua forma de oferecer ofertas para Deus, tá? E o relacionamento que pode ser mudado, né? Uma pessoa não precisa sofrer essas consequências. Caim não precisava sofrer essas consequências. Entretanto, ele não ouviu. Amado, que o Senhor fale mais profundamente no teu coração, que o Espírito Santo te dê sabedoria, entendimento, conhecimento, né, para que você entenda, para que você compreenda e para que você aplique no seu dia a dia as mensagens e os ensinamentos que ele nos trouxe hoje. Amém? Paz do Senhor. Fica com Deus.